Vamos ver agora o que se entende, o que é uma Constituição. Existem vários conceitos sobre o que seria uma Constituição, inclusive quanto ao sentido que se pode interpretar e também extrair delas. Eu aqui irei me ater àquelas noções mais consagradas em termos de história e também de doutrina. O primeiro modo de ver uma Constituição é pelo seu viés sociológico. Ferdinand Lassalle defendeu que a Constituição só teria legitimidade se realmente representasse efetivamente poder social, isto é, reverberando as forças sociais que constituem o poder. Caso isso não ocorresse, ela seria ilegítima, configurando-se então uma mera folha de papel. Logo, a Constituição seria a somatória dos fatores reais de poder dentro de uma sociedade. O segundo modo de ver uma Constituição é pelo seu viés político. Carl Schmitt defendeu que a Constituição só se refere à decisão política fundamental, estrutura e órgãos dos Estados, à vida democrática e também a questão de direitos individuais. Haveria, assim, a Constituição e as leis constitucionais, que seriam os demais dispositivos inseridos no texto do documento constitucional, mas que não conteriam matéria de decisão política fundamental. Assim, haveria uma divisão da Constituição em Constituição formal e Constituição material. Sob a ótica material, o que vai importar para definir se uma norma tem caráter constitucional ou não será o seu conteúdo. Pelo critério formal, não importa o conteúdo da norma, mas assim a forma como ela foi introduzida no ordenamento jurídico. As normas constitucionais serão aquelas introduzidas pelo poder soberano, através de um processo legislativo mais dificultoso, diferenciado e mais solene que o processo legislativo de formação das demais normas do ordenamento jurídico. E, por fim, o terceiro modo de ver a Constituição é pelo seu sentido jurídico. Hans Kelsen entendia que a Constituição é uma norma pura, através do dever ser, sem qualquer pretensão de fundamentação sociológica, política ou filosófica. A concepção de Kelsen toma a palavra Constituição em dois sentidos, o lógico jurídico e o jurídico positivo. O primeiro sentido diz que a Constituição é a norma fundamental hipotética, cuja função é servir de fundamento lógico transcendental da validade da Constituição jurídico-positiva, que equivale à norma positiva suprema, ou seja, conjunto de normas que regula a criação de outras normas, a lei nacional no seu mais alto grau. A partir dessa definição, é possível enxergar a famosa pirâmide de Kelsen, ou seja, a Constituição no topo servindo de fundamento de validade para todas as normas inferiores, que não podem contrariar a norma que está no topo, que é a Constituição. Passemos agora a analisar a forma de classificação das Constituições. Há várias formas de classificar uma Constituição, variando conforme o autor escolhido. Aqui eu me prenderei às definições que são assim mais clássicas. Quanto à origem, a Constituição pode ser outorgada ou promulgada. Outorgada é a Constituição imposta de maneira unilateral pelo agente revolucionário, grupo governante, que não recebeu do povo a legitimidade para em nome dele atuar. No Brasil, as constituições outorgadas foram as de 24 do Império, a de 37, inspirada no modelo fascista muito autoritário, com base no poder de Getúlio Vargas, a de 67 durante o governo militar. Alguns chegam inclusive a mencionar como exemplo de outorga a Emenda Constitucional número 1 de 69, e apesar disso ser tecnicamente impreciso. As constituições outorgadas recebem comumente o nome de cartas constitucionais. Constituição promulgada, também chamada de democrática, votada ou popular, é aquela Constituição que vem do trabalho de uma Assembleia Nacional Constituinte eleita pelo povo para, em nome dele, atuar, nascendo, portanto, da deliberação da representação popular legítima.
No Brasil, os exemplos são a primeira Constituição da República de 1891, a de 34, que inseriu a democracia social com inspiração na Constituição de Weimar, a de 46 e também a atual Constituição brasileira. No que tange à forma, as constituições podem ser escritas ou instrumentais ou costumeiras, também chamadas de não escritas ou consuetudinárias. Constituição escrita ou instrumental, o próprio nome explica que é aquela Constituição formada por um conjunto de regras sistematizadas e organizadas em um único documento, estabelecendo as normas fundamentais de um Estado. Como exemplo, a atual Constituição brasileira. Por sua vez, a Constituição costumeira, não escrita ou consuetudinária é aquela Constituição que não traz as regras em um único texto solene e codificado. Ela é formada por textos esparsos, reconhecidos pela sociedade como fundamentais e baseia-se nos usos, nos costumes, na jurisprudência e também nas convenções. O exemplo clássico é a Constituição da Inglaterra. Porém, mesmo a Constituição da Inglaterra, mesmo esse país, ele assenta princípios constitucionais em textos escritos, em que pesem os costumes de lá formarem relevantes valores constitucionais. No que tange à extensão, a Constituição ela pode ser sintética, também chamada de concisa, breve, sumária, sucinta ou básica, ou pode ser analítica, também chamada de ampla, extensa, larga, prolixa, longa, desenvolvida, volumosa ou inchada. Constituição sintética é aquela enxuta, que veicula apenas princípios fundamentais e estruturais do Estado. Com isso, a Constituição não vai descer em minúcias, motivo pelo qual são tidas como mais duradouras, já que os seus princípios estruturais são interpretados e adequados aos novos anseios pela atividade jurisprudencial. O exemplo mais famoso, mais celebrado, é a Constituição Americana, que está em vigor há mais de 200 anos, mas, obviamente, com várias interpretações ao longo do tempo pela Suprema Corte Americana. Já a Constituição Analítica é aquela que aborda todos os assuntos que os representantes do povo entenderam como fundamentais. Normalmente são bem minuciosos, estabelecendo regras que deveriam estar em leis infraconstitucionais. A atual Constituição brasileira é um exemplo. Podemos ver então o artigo 242, inciso 2º, que é sempre apontado como algo que não precisaria estar na Constituição. Esse artigo menciona que o Colégio Pedro II, localizado no Rio de Janeiro, será mantido na esfera federal. No que tange ao conteúdo, a Constituição pode ser material ou pode ser formal. Materialmente constitucional será aquele texto que contiver as normas fundamentais e estruturais do Estado, a organização de seus órgãos, direitos e garantias fundamentais. Formal, por seu turno, será aquela Constituição que elege como critério o processo de sua formação e não o conteúdo das normas. Com isso, qualquer regra nela contida terá a noção de norma constitucional. E a Constituição brasileira atual é claramente formal. No que tange à modificação, a Constituição pode ser rígida, flexível ou semirrígida. Rígidas são aquelas constituições que exigem para sua alteração. Daí muitos autores adotaram o termo alterabilidade, um processo legislativo mais árduo, mais solene, mais dificultoso do que a alteração das normas não constitucionais. Deve ser lembrado que, à exceção da Constituição do Império de 1824, que é chamada de semirrígida, todas as constituições brasileiras foram, inclusive a atual, rígidas. Constituições flexíveis são aquelas que não possuem um processo legislativo de alteração mais dificultoso do que o processo de alteração das normas infraconstitucionais. Vale dizer, a dificuldade em alterar a Constituição é a mesma para alterar uma lei que não é constitucional. E, por sua vez, semiflexíveis ou semirrígidas são aquelas constitucionais que podem ser rígidas ou flexíveis, ou seja,
algumas matérias exigem um processo para alterar mais dificultoso do que aquele exigido para a alteração das leis infraconstitucionais, enquanto outras não requerem tal formalidade. Assim, um único texto constitucional pode ter um trecho que não pode ser alterado ou outro que pode ser alterado com maior ou com menor dificuldade. Passemos agora a ver os elementos da Constituição brasileira. As normas constitucionais estão agrupadas em títulos, capítulos e seções, com conteúdo, origem e também uma finalidade bem diversa. Esses dispositivos trazem valores distintos, o que caracteriza a chamada natureza polifacética da Constituição brasileira, de forma que a doutrina agrupa as diversas normas de acordo com a sua finalidade. E a partir daí surgiu então o que se chamou de elementos da Constituição. Vamos ver então os 5 elementos tradicionalmente apontados. O primeiro, elementos orgânicos, são as normas que regulam a estrutura do Estado e do poder, como organização dos estados, organização dos poderes e também o próprio sistema de governo. Temos como segundo elemento os limitativos, que manifestam-se nas formas que compõem o elenco de direitos e garantias fundamentais, individuais, nacionalidade e também direitos políticos e democráticos, que limitam a atuação dos poderes estatais. Terceiro elemento são os socio-ideológicos, que revelam o compromisso da Constituição entre o Estado individualista e o Estado social e também o Estado intervencionista. Temos também os elementos de estabilização constitucional, que se consubstanciam nas normas constitucionais que se destinam a assegurar a solução de conflitos constitucionais, a defesa da própria Constituição, do Estado e da democracia. Logo, constituem instrumentos de defesa do Estado e buscam garantir a paz social. E temos os elementos formais de aplicabilidade, que são as normas que estabelecem regras de aplicação das constituições. Vimos então, pessoal, a história das constituições no Brasil, cada uma delas com as suas características mais democráticas, menos democráticas, e também os elementos que compõem a atual Constituição brasileira. Daí a importância de conhecer, compreender e analisar bem como que os textos constitucionais evoluem ou não para verificar a atual conformação do Estado brasileiro.